Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês um bolo trufado com Kit Kat e brigadeiro de ninho. É uma combinação perfeita que fica muito saborosa. Olha que bolo maravilhoso. Quero compartilhar também a massa desse bolo. Observa daí que massa macia, e além de macia, ela é muito saborosa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando. No canal sempre, pelo menos uma vez por semana, terá vídeo novo. Olha que massa maravilhosa! E um bolo muito saboroso. Vamos para a massa do bolo. Aqui eu tenho 300 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar, 100 gramas de achocolatado Nescau, 15 gramas de cacau em pó 100%, 60 gramas de margarina, 30 gramas de manteiga. Vou estar usando 2 colherzinhas bem cheias assim de fermento. Aqui vai pesar 14 gramas. Uma pitadinha de bicarbonato de sódio. Observa a quantidade aqui nessa colherzinha. Só uma pontinha assim. Uma pitada de sal. Cento e 10 gramas de leite. 6 ovos. Aqui eu separei as gemas e as claras. Vamos começar o bolo pelas claras. Essas claras aqui, tem que deixar elas no ponto de pico, que é aquele ponto que quando ela fica bem branquinha, você ergue as pazinhas da batedeira, ele não cai. Observa daí, rapidinho chega no ponto. Vou acrescentar aqui das 100 gramas de açúcar, uma colher assim, e a outra mais rasa de açúcar aqui, nessas claras em neve. Mais um pouco assim de açúcar. Aqui já está chegando o ponto certo. Vou mostrar para você. Esse ponto aqui é o ponto de pico em neve. Vou estar reservando aqui essas claras para estar acrescentando na nossa massa depois. Aqui é baunilha. Vou colocar aqui aproximadamente uma colherzinha daquela pequena. Eu vou bater aqui essas gemas e vou agregar aqui algum dos ingredientes, até ficar bem cremoso. Aqui eu acrescentei o restante das 100 gramas de açúcar e vou batendo aqui. As 100 gramas do achocolatado Nescau. Eu acho que a parte mais demorada para bater no bolo é essa daqui. As 15 gramas de cacau em pó 100%. Como eu estava falando, eu acho essa parte aqui mais demorada, porque geralmente as claras em neves é bem rapidinho. As 60 gramas de margarina. Lembrando que todos os ingredientes devem estar temperatura ambiente, para que a sua receita dê certo. Porque às vezes se ficar gelado, interfere muito aqui nessa massa. Então lembrando, usar tudo em temperatura ambiente. Por isso eu recomendo que tire a margarina, a manteiga, o leite, os ovos e deixe reservado por no mínimo meia hora antes de usar.
Observa como vai ficando cremoso aqui. Eu acho essa parte um pouquinho demorada, mas as demais partes é tudo mais rápida. A pitada de bicarbonato de sódio, o sal e vamos bater por mais um pouco de tempo. A 110 gramas de leite, eu vou acrescentando aqui devagar e vou continuando bater, para que não venha a perder a cremosidade que as gemas vêm criando aqui. Aqui na minha bancada, se você observar, eu já untei a assadeira de bolo. Eu untei ela com margarina e enfarinhei com trigo e deixei reservado. Aqui já tá no ponto, fica desse jeito aqui. Agora é só agregar os demais ingredientes e vai ficar uma massa maravilhosa, muito macia, bem fofinha. Daqui para frente vamos usar o fouet. Eu gosto sempre de passar o trigo na peneirinha. Aqui eu vou começar com a metade. Lembrando que aqui é 300 gramas de trigo. Vou envolver bem aqui esse trigo aqui. Aqui eu acelerei o vídeo para que ele não venha ficar tão longo, para que você possa acompanhar tudo daí. Mas mexa mais devagar, aqui é porque está acelerado. Observa que a minha massa ficou bem firme, então eu vou corrigir ela com um pouco de leite. Lembra que eu havia pesado 110 gramas? Então, em casa, quando você for elaborar a receita, pode pesar 150 gramas de leite. Eu quero que você observe daí o ponto dessa massa de bolo. Quando ela estiver no ponto, eu sempre vou erguer assim para que você olhe daí como é. Ele tem que passar com leveza dentro do fouet. Aqui nessa terceira vez que eu acrescentei esse pouquinho de leite, já vai chegar ao ponto. É esse ponto aqui em que a massa cai. Ela ainda está um pouquinho pesada, mas é desse jeito aqui. Agora que a massa já está assim, vamos acrescentar aqui a manteiga. Essa manteiga aqui, eu sempre falo nos meus vídeos, que é a manteiga mineira. É a manteiga de garrafa. Ela dá um sabor incrível nessa massa. Deixa essa massa muito saborosa. Essa massa aqui também fica muito boa para um cafezinho da tarde. Só essa massa aqui. Para assar ela naquela assadeira de pudim, fica maravilhosa. Olha só o ponto da massa. Tá um ponto muito bom. Agora que eu já envolvi toda a manteiga aqui na massa, vamos acrescentar aqui a metade das claras. E sempre vamos mexer aqui, sempre de baixo para cima. Vou colocar aqui a metade e vamos envolver bem aqui. O bom quando a gente pesa todos os ingredientes, a chance do bolo dar certo é 100%. Porque às vezes quando usamos a medida de caneca e de colher, às vezes tem muitas formas de caneca, jeito e estilo, mas quando pesa, a possibilidade de dar certo é 100%. Se você não tem uma balancinha em casa, eu indico que compre uma, porque é muito útil no uso culinário. Porque as medidas na balança fica bem prático. Aqui eu venho envolvendo as claras aqui. Observa como está ficando bonita essa massa. E uma massa assim no ponto. Eu vou mostrar para vocês a queda aqui dela. Tá uma massa assim bem airada. Aqui a nossa massa vem chegando ao ponto. Estou limpando aqui as bordas da bacia para envolver toda a massa aqui. Agora, por último, vamos acrescentar aqui na nossa massa o fermento, que é as 14 gramas de fermento. Olha que massa linda! E tem um perfume também incrível.
um cheirinho muito gostoso. Aqui as 14 gramas de fermento. Aqui você envolva esse fermento com leveza, mas procura agregar ele em toda a massa, mexendo sempre de baixo para cima e envolva bem aqui o fermento. Após envolver todo o fermento e deixar ele bem distribuído na massa, vamos colocar essa massa na assadeira. O meu forno já está aquecendo, já tem mais de 5 minutos e ele está numa temperatura de 180 graus. Vamos colocar aqui na assadeira. Essa assadeira aqui, ela mede de altura 6 centímetros e de diâmetro 24 centímetros. É uma assadeira média de bom tamanho. Aqui a nossa massa, olha como ela tá uma cor maravilhosa. Vou trazer aqui para o forno. Aqui no forno, a minha massa ficou por 45 minutos. Para assar, ela gasta de 35 a 45 minutos para ficar no ponto. Vou fazer o teste para que veja daí que a minha massa está bem assado. É só pegar um garfo e espetar ela assim e observa. Se o garfo sai bem limpinho, a massa está no ponto certo. Agora vamos fazer o ganache para o recheio do nosso bolo. Aqui eu pesei 100 gramas de creme de leite. Trouxe aqui ao fogo para estar aquecendo. Quando aqui aquecer bem e levantar o ponto de fervura, eu vou estar acrescentando aqui as 211 gramas de chocolate. Aqui eu estou usando o Milk, que é um chocolate nobre, com sabor incrível, o meio amargo. Aqui para fazer esse ganache, se você tiver micro-ondas em casa, é só pegar o creme de leite, colocar em uma vasilha de vidro e deixar levantar no ponto de fervura. Eu acho que uns 40 segundos. Após levantar 40 segundos, é só colocar o chocolate e mexer bem. Eu aprendi com a minha professora que quando a gente deixa o creme de leite ferver, o ganache dura por mais tempo. Aumenta, assim, a conservação desse ganache, por ter fervido o creme de leite. E é bom mexer ele sempre assim como eu estou mostrando para vocês. À medida que você vai mexendo, você vai vendo que ele vai criando consistência. Pesei aqui na minha balança mais 50 gramas de creme de leite, porque eu vi que o meu ganache aqui ficou muito pesado. Vou aquecer ele aqui em banho-maria, porque o meu micro-ondas estragou, então, por enquanto, eu estou sem. Vou deixar ele ficar aqui numa temperatura assim bem quentinha, para estar agregando ali. Agora que aqueceu bem, eu vou despejar ele aqui e vou observando a textura do meu ganache. Mas em casa, pelo que eu observei, você pode colocar no seu preparo 150 gramas de creme de leite, que vai ficar um ganache no ponto muito bom. Lembrando que o chocolate nobre vai menos creme de leite do que o fracionado, porque as gorduras usadas nele é diferente. Observa aqui como ele está no ponto. Agora que esse ganache está pronto, eu vou reservar ele aqui. Tem que deixar, ainda sobrou essa quantidade aqui de creme de leite, das 50 gramas que eu havia pesado. Vou deixar esse ganache na geladeira por 4 horas, para ele firmar e ficar bem geladinho. Vou estar reservando aqui e vou colocar dentro de um saquinho. Deixar bem armazenado.
Agora vamos preparar o brigadeiro de ninho. Mas esse restinho aqui de creme de leite eu vou guardar. Guardei ele para outra coisa. Aqui eu vou pesar 50 gramas de leite ninho para o nosso brigadeiro de ninho, que vamos usar como recheio nesse bolo. Vai 200 gramas de creme de leite, 50 gramas de leite ninho, 395 gramas de leite condensado. Vou usar essa quantidade aqui de margarina, aproximadamente umas 15 gramas. Um pouco assim e mais um pouquinho. Vou mexer bem aqui, para depois estar levando no fogo para cozinhar e dar o ponto. O ponto do recheio é ponto de bico. Acompanha daí que eu vou mostrar para vocês. Trazendo aqui para o fogão. Pelo que eu observei, esse brigadeiro de ninho dá ponto muito rápido. Eu acho que é de uns 6 a 7 minutos. E é bom mexer toda a panela em todo o fundo, para que não venha grudar e nem queimar e formar aquelas pilotinhas pretas no seu brigadeiro. Aqui a chama do meu fogo estava alta. Eu vou abaixar ela que já levantou fervura aqui. Observa como ele já vai fervendo com leveza. Por ser um brigadeiro branco, o celular não filma bem, não dá para ver direito. Aqui eu vou abaixar o fogo e vou continuar mexendo sem parar. Mas rapidinho dá o ponto. Tem poucos minutos que levantou fervura. Eu já vou mostrar para vocês como está ficando este brigadeiro. Ele já começou a desprender da panela. Olha só. Mas ainda não está no ponto. Olha só. Vou continuar mexendo. Como eu falei, ele dá o ponto mais rápido do que o brigadeiro. Já está quase fazendo o montinho. Olha só. Tá fervendo com leveza. Olha só. Agora que ele está desprendendo bem assim, ele já está chegando no ponto de bico. Se você quiser fazer brigadeiro para enrolar, você teria que deixar ele por mais um tempo aqui no fogo. Vou mostrar para vocês mais uma vez, para que veja bem. Esse aqui é o ponto de bico, que é um ponto ideal para recheio. Tá fazendo um montinho. Vou virar a panela de lado para que daí de casa você possa ver melhor. Mas primeiro eu vou mexer bem aqui o fundo do brigadeiro. Quando você vira a panela, observa que ele desce fervendo para esse lado de baixo, olha só. Agora eu vou jogar para você ver os montinhos. Os montinhos ficam mais definidos. Esse aqui é o ponto. Olha só. Aqui é o ponto de bico. Vamos desligar o fogo. Trouxe aqui para a bancada e vou bater assim com a colher, mexer bem para tirar um pouco aqui do calor e dar cremosidade a esse brigadeiro. Dá cremosidade e brilho, mexendo sempre assim com bastante vigor, até dar uma esfriada para estar guardando ele para o recheio. Agora que mexi bem, aqui ele ainda está quente. Vou estar reservando ele também dentro de uma vasilha de vidro. Olha só como ele ficou um brigadeiro lindo. Vou estar reservando ele aqui. Para ele esfriar. Quando ele esfriar, ele vai ficar na consistência de bico. Como eu falei, se fosse um brigadeiro para fazer enrolado, teria que deixar ele no fogo por mais 1 minuto ou 2 minutinhos. Aqui cobrir com um papel, um saquinho. Aqui é a massa do bolo. Vamos fatiar essa massa. Tá uma massa muito cheirosa, muito macia também.
Vou cortar aqui 3 fatias para estar recheando, porque será 2 recheios. Eu achei que estava filmando e não estava, mas vamos continuar aqui cortando. Corta sempre um pouco assim com a faca e vai até um pouco e vai cortando. Torna a fazer assim e continua e vai analisando. Quando eu ver que eu já fiz toda a volta aqui deste bolo, eu vou usar aqui o fundo da minha assadeira, que é um fundo falso, para acabar de cortar aqui. Observa que há até uma resistência aqui no bolo, olha só. Acabei de cortar aqui com esse fundo falso. Dá até para perceber o sinal aí na nossa massa. Faço assim em volta de todo o bolo. E depois vou tornar a usar o fundo da assadeira para estar acabando de cortar aqui a fatia aqui do bolo. É só você observar. Tá uma massa muito macia. Vou pegar aqui para estar usando. Coloquei aqui em cima do bolo para estar acabando de cortar assim. Olha a resistência. Estou acabando de cortar com ela assim, porque ela me ajuda a cortar retinho. Agora que cortei, vou tirar esse pedacinho aqui de cima do bolo para acertar. Essa massa aqui ficou uma massa muito macia. Daí de casa dá para você perceber quanto buraquinho tem essa massa. E ela também ficou muito saborosa. Agora que eu acabei de cortar o bolo, tá uma massa muito macia. Olha o sinal aqui que eu cortei ele com a ajuda desse fundo da assadeira. Aqui está as nossas massas para o recheio. Ficou uma massa maravilhosa. Muito saborosa, muito macio. Agora que já está assim, eu vou prensar esse bolo. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês o ganache. Aqui eu deixei ele na geladeira por 6 horas. Lembrando que ele teria que ficar no mínimo 6 horas. Tá um ganache bem firme. Quero mostrar para você. Acabei de tirar da geladeira. A vasilhinha está até fosca, observa daí. Para estar batendo com o chantilly, que é um ganache cremoso. Fica muito saboroso esse ganache cremoso, que é um dos recheios deste bolo. Aqui tem 200 ml de chantilly. Ele tem que estar bem gelado, no mínimo por 2 horas. Você tem que guardar o chantilly dentro da geladeira. Mas o meu tem uns 3 dias que estava na geladeira. Eu venho batendo aqui e vou acrescentando o ganache aqui dentro, para fazer um ganache cremoso. Vou colocando aqui e vou batendo. E vou estar reservando aqui nessa vasilhinha um pouco de ganache para estar colocando também no recheio. Essa parte aqui do potinho ficará reservada para estar agregando no recheio quando eu estiver amontando o nosso bolo. Esse chantilly aqui, ou melhor, esse ganache cremoso aqui, dá o ponto muito rápido. Eu desliguei a batedeira aqui um pouco para dar uma mexida aqui, para agregar bem o ganache. Mas rapidinho ele dá ponto. Vou bater aqui mais um pouco. Quando ele dá o ponto de pico, esse é o ponto ideal. É muito rápido. Então, deixei para que você possa acompanhar daí de casa. Observa que ele vai ficando pesado. Olha só na colher, já está quase no ponto. Só vou bater aqui mais um pouquinho. Aqui já está no ponto. Quando você vira assim e o ganache segura na colher. Só vou bater aqui mais um pouquinho. Observa que é bem pouquinho mesmo.
Se você deixar passar do ponto aqui, fica um recheio que não espalha com facilidade no bolo. Então, não perca o ponto em casa. Assim que ele firmar um pouquinho, já tá bom. Já pode desligar que tá bom. Deixei todo o tempo para que você possa acompanhar daí. Esse é o ponto. Tá no ponto. Lembrando que a colher de silicone, essa partinha aqui, cai com mais facilidade. Então, por isso, tem que tomar cuidado para não exagerar aqui, batendo. Vou dar uma mexidinha aqui para já estar começando a rechear o nosso bolo. Aqui é conhecido como trufado cremoso. Isso aqui fica um sabor incrível. Vamos estar colocando aqui a massa do nosso bolo. Vou estar regando ela aqui com água com açúcar. Para fazer essa água com açúcar, eu coloquei aproximadamente 400 gramas de água e 60 gramas de açúcar. Deixei levantar fervura e desliguei o fogo e deixei esfriar para estar molhando o nosso bolo. Reguei aqui bem o bolo. Vou estar usando um pouquinho de ganache aqui. Em casa, usa aqui um saquinho para pôr esse ganache que fica muito mais fácil. Observa que a dificuldade de acrescentar ele desta maneira. Colocando esse ganache dentro de um saquinho, você ganha tempo. Espalhei bem aqui o ganache e vamos colocar aqui o nosso trufado de ganache. Espalhar bem ele aqui. Aqui eu vou colocar só a metade, porque vai ficar bem recheado. Após colocar ele, vou estar usando aqui 3 Kit Kat de chocolate ao leite. Vou espalhar aqui bem. Esse Kit Kat aqui fica maravilhoso. Com o sabor e a crocância fica muito bom. Aqui está o nosso brigadeiro de leite ninho. Tá no ponto de bico. Tá um ponto perfeito. Vou regar bem aqui a massa do bolo. Coloquei ele aqui dentro desse saco. É um saco de arroz. Aqui o meu bico está estourado. Mas esse bico aqui, ele é muito bom. Já tem mais de 13 anos que eu tenho ele. Tem muito tempo. Eu comprei no aniversário do meu filho. Parece que meu filho ia fazer 5 aninhos. Comprei bem antes do aniversário dele. Aqui acrescentei o brigadeiro de leite ninho, espalhando bem. Vou estar usando esse Kit Kat aqui branco. Fica maravilhoso aqui nesse brigadeiro de ninho. Eu pensei em usar morango picadinho, mas com o Kit Kat, o bolo atura mais. Porque se for morango fresco aqui, tem que ser um consumo de 2 a 3 dias. Com Kit Kat, eu acho que pode ficar mais de 5 dias. Vou colocar aqui a outra parte do bolo. Dar uma prensadinha assim com a mão. E vou estar regando aqui também, para que venha ficar bem molhadinho esse bolo. Agora eu vou levar esse bolo para a geladeira para descansar por um tempo. Aqui eu vou fazer com um pouco de brigadeiro que reservei de ninho, alguns morangos. Coloquei aqui 1 colher de leite ninho. Vou deixar essa massinha aqui firme para estar modelando os nossos morangos. Esse morango com leite ninho, assim fica gostoso, muito gostoso. E jogado um ganachinho por cima, dá um equilíbrio de gostosura, fica muito bom. Aqui já deu o ponto. Eu deixei uma massa assim bem mais molhadinha. Então, eu vou untar a minha mão com margarina para estar modelando aqui esses morangos. Mas antes eu vou tirar aqui essas pontinhas com as folhas. Vou tirar de alguns. Eu vou fazer só um pouco para finalizar o nosso bolo por cima. Eu ia usar morango no meio do bolo, mas eu percebi que dura menos tempo se colocar o morango.
que o morango às vezes pode azedar muito rápido. Vamos modelar como se fosse uma coxinha. Só colocar assim e cobrir o morango. É muito fácil. Como eu acabei de fazer a massinha e já estou modelando, ela está bem molhadinha. Observa daí como está bem molhadinha. Quando levar na geladeira, ela firma um pouquinho. Vou modelar aqui semelhante a uma coxinha. Não tem segredo. Olha só como é fácil. Eu já havia modelado aqui na minha casa uns 3 morangos assim. Depois eu lembrei que se eu usasse um pouquinho de leite em pó, ficava mais fácil para modelar assim. Observa só, vou mostrar para vocês. Vou modelar aqui mais um rapidinho. Esse morango fica incrível desse jeito. E também fica uma decoração muito linda. Passando ele aqui no leite em pó, modelar mais um pouco assim. E vou fazer assim com todos. Desse jeito, aqui já está pronto. Deu para fazer essa quantidade aqui, aquele pouquinho de brigadeiro. Aqui está a metade daquele chantilly com ganache. Agora vamos bater para a cobertura do bolo. Aqui eu coloquei 200 ml de chantilly, naquele restante que estava aqui na bacia, até dar o ponto de pico. Se você deixar muito firme, o chantilly não vai querer pregar no bolo. Então, assim que deu o ponto, para de bater e dá uma conferida assim com a colher. Já está no ponto. É só usar para fazer a cobertura deste bolo. Assim ficou o nosso bolo após descansar. Eu deixei ele aqui na minha geladeira por 3 horas. Agora vou finalizar aqui o nosso bolo. Vou colocar ele aqui nesse prato do meu micro-ondas, que ainda eu não tenho as coisas certas para a confeitaria. Vou tirar ele daqui. Ele ficou bem prensado. Então ele tem assim uma resistência para sair. Mas vai dar tudo certo. Tá um bolo perfeito. Assim ficou o nosso bolo. Vou tirar aqui esse saquinho. E aqui é tudo improvisado. Eu estou usando o prato do micro-ondas com o suporte do micro-ondas. O meu micro-ondas havia queimado. Aí sobrou o prato e se você observar aí tá o suporte do prato do micro-ondas que eu estou usando até eu poder comprar as minhas coisas de confeitaria. Devagarzinho a gente vai conquistando, né, gente? Aqui eu estou passando o ganache, ou melhor, o chantilly cremoso em todo o bolo. Lembrando que ele é batido com ganache, então ele é considerado chantilly cremoso. Aqui espalho bem. Ele fica com um sabor muito bom, batido com o ganache. Espalhar bem e vou aqui alisando aqui. Estou usando uma régua que eu sempre uso nos meus vídeos, que eu uso ela na minha cozinha, para fazer os meus trabalhos. Vou espalhando bem, até eu ver que está mais ou menos lisinho. Por isso que você não pode bater o chantilly num ponto muito duro, não. Senão ele não agrega aqui bem no bolo. Por isso que você tem que observar o ponto de pico. Assim que ele atinge o ponto de pico, já está bom. E às vezes você precisa dele um ponto antes do pico para passar no bolo, para que venha agregar bem. Aqui vamos alisando o nosso bolo. Quando você vê que já está mais ou menos, porque aqui tudo improvisado, aqui já ficou bom.
Agora eu vou usar novamente o bico que eu mostrei para vocês. Com ele, o chantilly cremoso rende bastante. Só vou passar aqui nas laterais desta maneira assim, ó. Só subindo para cima. Vou fazer assim em volta de todo esse bolo. O bom desse bico aqui, que ele faz o chantilly render muito. Esse bolo aqui é considerado um bolo médio. No mínimo, ele pediria umas 600 gramas de chantilly. Aqui eu estou usando 200, ou melhor, não é gramas, é ml. Aqui vocês viram colocando na batedeira 200 ml, mais aquela metade que tinha ficado. E vai dar para fazer esse bolo certinho. Acompanha daí para vocês verem. O bom disso é que não fica aquele bolo com aquele chantilly exagerado. Lembrando que esse daqui é muito saboroso com o ganache, batendo ele com o ganache. Ele fica muito bom, muito saboroso. Não fica enjoativo, não. E quando eu aprendi esse bolo aqui, a nossa professora fez esse chantilly cremoso batido e recheou o bolo com sonho de valsa. Ficou muito bom. Isso faz mais de 13 anos. 13 anos atrás, em que eu fui numa aula de bolo, que a professora fez esse bolo aqui. E eu pensei assim comigo em casa, com Kit Kat vai ficar maravilhoso. E ficou muito bom. Aqui, como sobrou muito ganache cremoso, eu vou fazer assim em volta também. É bom que fica bonitinho. Eu lembro que quando a professora fez o bolo, só na base para o recheio, ela usou 500 gramas de chantilly, ou melhor, 500 ml para fazer um bolo. E aqui em toda a receita, estamos usando 400 ml de chantilly. Só 2 caixinhas. Aqui eu vou fazer uma bolinha assim para estar colocando os morangos de ninho. Vou estar arrumando eles aqui para a decoração. Então, tem mais de 13 anos que eu assisti uma aula presencial com uma montagem de bolo, mas só que foi com sonho de valsa. Mas desse jeito aqui, ficou maravilhoso. Ficou uma explosão de sabor. O recheio com os Kit Kat ficou incrível. E essa massa maravilhosa, muito saborosa e também muito fofinho. Aqui ainda tem um pouco de chantilly cremoso, coloquei um pouquinho aqui. Eu banhei alguns morangos. Vou estar arrumando aqui. Colocando assim. Esse morango também banhado, ou uva, fica maravilhoso, fica incrível. Vamos colocando aqui. Esses pequeninos aqui são algumas uvas que banhei e reservei para estar decorando aqui este bolo. Aqui vamos fazer um ganache para dar acabamento neste bolo. Lembra do pouquinho de creme de leite que reservei e guardei? Talvez aqui tenha umas 100 gramas de creme de leite. E aqui tem aproximadamente umas 80 gramas de chocolate milk meio amargo. Eu deixei o chocolate derreter em banho-maria e acrescentei o creme de leite. Vou acrescentar todo ele aqui. Então, nessa receita, eu só usei 2 caixinhas de creme de leite, que foi uma caixinha para fazer o brigadeiro branco de ninho e uma caixinha eu usei uma parte que eu mostrei para vocês naquele ganache para bater o chantilly. E esse daqui para finalizar
o nosso bolo. Ou melhor, naquele ganache, eu usei uma caixinha de creme de leite e mais 30 gramas, se você observar no vídeo. Coloquei aqui num saquinho e vou fazendo rabisco assim nos morangos e nessas uvas. Fica muito bonito assim. E além do mais, fica saboroso, porque o ganache é muito bom. E ele com esse brigadeiro de ninho é uma combinação perfeita. Fica maravilhoso. O docinho do brigadeiro com um gostinho amargo do chocolate e aquela acidez assim do morango, um doce assim com acidez, fica muito saboroso. É uma explosão de sabor. Fica muito bom. Eu coloquei os morangos em cima, porque assim o bolo conserva por mais tempo. Se eu houvesse colocado os morangos frescos como recheio, esse bolo deveria ser consumido entre 2 a 3 dias. Mas ele feito desta maneira, ele atura por mais tempo, de 5 a 7 dias, porque todos os ingredientes foram cozidos e foram bem manipulados. Aqui vamos fazendo assim para colocar detalhes aqui no nosso bolo. E esse ganache aqui também, ele dá um sabor incrível aqui nesse ganache cremoso. É chamado de ganache cremoso essa mistura mais suave, porque é batido o ganache com o chantilly. É muito usado como base para pavê, para tortas. Com o passar do tempo, vamos fazer bastante coisa aqui no canal. Eu vou estar deixando registrado para que você possa acompanhar aí de casa e poder elaborar. Há muito tempo atrás, eu queria muito assistir um vídeo assim, com bastante detalhes, porque eu tenho muita vontade de aprender sobre confeitaria. Mas tem muitos anos que eu não praticava nada. Aí depois que eu criei o canal, eu pensei, vamos fazer. Vamos fazer algumas coisas. Então deu para registrar tudo aqui. Para quem não tem experiência, é só seguir todo o passo a passo, vai ver que vai dar certinho. E o bom daqui das minhas receitas, não deixo sobrar ingredientes não. Eu gosto de usar tudo, porque é uma coisa caseira. É uma receita para aqui para minha família, aqui para casa. Olha como esse bolo vai ficando maravilhoso. Aqui já terminamos o nosso bolo. Olha como ele ficou lindo. Além de lindo, ele tá muito saboroso. Muito bom. Aqui eu vou cortar uma fatia generosa para que veja daí. Mas guarda o seu bolo na geladeira para ele ficar bem geladinho, para depois servir. Fica uma sobremesa maravilhosa. É uma explosão de sabor. O Kit Kat com o brigadeiro de ninho fica muito bom. O ganache cremoso com o Kit Kat sabor ao leite fica muito bom. Olha que bolo maravilhoso. É o bolo mais gostoso que eu já comi. Ficou maravilhoso. Essa fatia aqui eu vou dividir ela em 3 partes, porque ela é muito grande. É muito bolo para uma pessoa só. Olha só. E esse bolo rende muito. Eu não sei falar para quantas pessoas é esse bolo, não. Mas ele dá para bastante pessoas. Olha que fatia generosa. Deu para cortar 3 fatias. Como eu falei, é uma explosão de sabor. Ficou muito bom. Que bom que você ficou até aqui nesse vídeo,
Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Que Deus vos abençoe grandemente.